Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Preparei aqui uns cortes bem legal envolvendo aí o governo. Já começamos aí na tela com essa informação. O governo Lula supera 100 milhões em déficit no ano acumulado. Trouxe também informações atualizadas sobre o corte de gastos que ele está em reunião nesse momento. Vamos trazer também aí atualizações, cortes referente ao jornalismo de esquerda, como eles continuam reagindo. Antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Bora lá pro vídeo. Eu estou num processo de discussão muito séria com o governo, porque eu conheço bem o discurso do mercado, conheço a gana especulativa do mercado, e eu, às vezes, acho que o mercado age com uma certa hipocrisia, sabe, com uma contribuição muito grande da imprensa brasileira para tentar criar confusão na cabeça da sociedade. Acontece que nós não podemos mais jogar, toda vez que você tem que cortar alguma coisa, em cima do ombro das pessoas mais necessitadas. Nós temos que analisar. Eu quero saber o seguinte: se eu fizer um corte de gasto para diminuir a capacidade de investimento do orçamento, a pergunta que eu faço é o seguinte: o Congresso vai aceitar reduzir as emendas de deputados e senadores para contribuir com o ajuste fiscal que eu vou fazer? Porque não é só tirar do orçamento do governo, eu tenho que tirar. Os empresários que vivem de subsídio do governo vão aceitar abrir mão um pouco de subsídio para a gente poder equilibrar a economia brasileira? Vamos aceitar? Eu não sei se vão aceitar. O presidente Lula tem um pesadelo, viu, Tainá Falcão? O dólar a R$6. E ele tem conversado com a equipe para fazer um corte, para tentar que o mercado financeiro se convença que o governo está comprometido, pelo menos um pouco, com o corte dos gastos. E ele analisa hoje duas propostas de corte de gastos. A gente explicava antes do intervalo. Lula reuniu toda a equipe econômica de manhã, não chegaram a um acordo de qual proposta será levada adiante e agora retomam as conversas às 3h30 da tarde. Eu conversei com fontes da equipe econômica. O que me explicaram? Há duas propostas na mão do presidente. Uma delas um pouco mais audaciosa. Seria um corte que chegaria ao montante de cerca de 15 bilhões de reais e atingiria algumas pastas como saúde, transporte e desenvolvimento social, do Bolsa Família e do BPC, dos benefícios sociais. A outra seria mais modesta e ficaria em torno de 10 bilhões de reais, não envolvendo diretamente áreas sociais. Lula está com as duas propostas e deve definir uma delas na tarde de hoje. Antes de participar da cúpula do G20 nos próximos dias 18 e 19 de novembro, o presidente Lula vai ao Rio de Janeiro para festejar o Festival Aliança Global, que vem sendo chamado nos bastidores do governo de Janjapalooza, organizado pela Primeira-Dama em parceria com o Ministério da Cultura. O evento será paralelo aos trabalhos do G20 Social, com shows gratuitos de nomes como Zeca Pagodinho, Seu Jorge, Daniela Mercury, Ney Matogrosso, Tereza Cristina e Diogo Nogueira, entre outros. Alemão, por favor, você tem que verificar o seguinte: precisamos verificar se o show é gratuito para quem vai assistir ou se os artistas não vão cobrar cachê. Tá? Veja isso. Esta informação é crucial. Não vai ter custo. O evento de Janja está programado para acontecer entre os dias 14 e 16, na Praça Mauá, na zona portuária da capital fluminense. É à beira do cais ali, hein? À beira do cais. E por falar em Janja, a primeira-dama visitou a galeria de fotos do Planalto, que foi reaberta ontem, depois da danificação do 8 de janeiro. E ao ver a foto de Ranieri Mazzilli, que governou o país por 13 dias depois da ruptura política de 64, a esposa de Lula disse que vários ex-presidentes não mereciam estar ali. Vamos ouvir esta merda. Mas ele nem foi, ele ficou dias. Do dia 2 ao dia 15, gente, ele não merece aqui. Ah, bom, tem vários que não merecem.
Você veja que beleza, hein, Geisiane? Ela tem toda... Ela, socióloga, ela não sabe. É isso. Ela não sabe o que é ser presidente, ou não, ela não sabe de vacância. Vacância tira o ânsia, né? Não sabe. Já tirou a ânsia? Já tirou a ânsia da vacância? Já tirou da ânsia da vacância? Vacância pode ser coletivo de vaca. Aí ela vai lá, ela ostenta, né, vamos chamar, não vamos falar coisa má, ela ostenta toda a genialidade dela, todo o preparo dela para representar o Brasil. Sequer conhece a história do Brasil, sequer... Ela nem sabia quem era Ranieri Mazzilli, a socióloga que representa o Brasil. Ou seja, ela mostrou ali, ela jactou-se, eu gosto dessa palavra, jactou-se da sua sabedoria. Talvez por isso ela seja mesmo uma alma gêmea do Lula, né? Eu fiquei me perguntando se ela realmente não sabia ou se ela tá igual o marido dela, encarnando um personagem, né? O professor sempre menciona aqui que o Lula, ele vai modulando o discurso dele a depender da plateia. Se ele está com a plateia de pessoas mais vulneráveis, ele fala de forma errada. Mas tal, não tinha porque plateia, ele entende. Ali, minha filha. Ali foi só o vídeo mesmo, natural. né? Não, porque eu fico impressionada que ela... Tudo bem que primeira-dama não é um cargo, né? Pô, você é casada com o presidente e você não sabe. Aí ela ainda fala assim, mas gente, ele ficou só alguns dias. Tá, tudo bem, então vamos entender o período para entender por que ele foi alguns dias. Não tem problema. Não, nós podemos chamá-la de Paquita ou Parasita. Acho que uma paquita parasitária, ficaria aquela brinca de paquita. Você falou que eu não tenho idade para usar isso, imagina se ela tem idade e o cargo que ela ocupa, que é nenhum, para se comportar da maneira como ela se comporta. Eu queria saber uma... Mas o fato, eu estava querendo até explicar, como é que dá essa... Por que eles aumentam tarifa lá e acaba podendo ser um tiro no pé, né? Porque quando eles, com o mundo muito... com a produção muito disseminada, com a maneira como se produz hoje, ninguém é um feudo, produz só para si, né? Você produz com componentes que vêm de cá. Então, você coloca a tarifa, aí você aumenta o custo de produção nos Estados Unidos. Os produtos ficam mais caros lá. E, então, não é só o custo do produto importado, é o produto feito lá com componentes importados. Então, é inflação, é mais inflação. Então, essa é uma das incertezas em relação ao futuro dos Estados Unidos, porque o Trump falou assim, olha, tarifas é a palavra mais linda da língua inglesa. Então, ele acha lindo isso, então ele vai tentar fazer, mas isso vai significar mais inflação. Como o Valdo disse, a inflação é que está pegando, e a inflação pode ser maior. Então, ele pode ser um tiro no pé de verdade. Mas, nesse momento, o mais importante é o fato de que isso aí aumenta a incerteza global. Porque, por exemplo, com mais inflação, os juros americanos vão subir mais. Ou vai estar caindo nesse momento, pode parar de cair ou cair menos, e depois subir, se a inflação vai ser maior. A deportação de pessoas também, que ele está prometendo, aumenta a inflação de serviços nos Estados Unidos. Então, isso tem que ter mais juros nos Estados Unidos. E isso altera o fluxo global de capital. Então, isso nos afeta também. Então, esse é um ponto da preocupação do Copom, mas tem outras coisas. E eu acho que eu queria chamar a atenção para a ata do Copom uma questão. É quando eles falam para o futuro. Né? Eu acho que o ponto mais preocupante é o que está lá no finalzinho, o último parágrafo, assim, que a magnitude e o ritmo da alta de juros vai ser determinado pelo esforço de levar a inflação para o centro da meta. Então, é o seguinte, o que ele quer dizer com isso? A janela está aberta para continuar aumentando os juros, vai continuar aumentando os juros. Não se sabe nem quanto, pode ser aberto até a possibilidade de aumentar os juros ainda mais do que meio ponto percentual. E isso por essa incerteza internacional e pela inflação. A inflação no Brasil, que estava 3,9, 3,6 por ali, a gente tem falado aqui, de repente foi para 4,6 no cenário de referência do Banco Central. Hoje, Em Ponto, o José Roberto Mendonça de Barros falou em 5%. Eu perguntei para ele depois pelo WhatsApp, você falou no Em Ponto que é 5%, porque você está piorando a sua projeção. Ele falou por causa do impacto do câmbio, que também, quando há incerteza nos Estados Unidos, alta do dólar, e aí isso também nos afeta. E outro ponto que está na ata do Copom é a incerteza fiscal.
Então, é por isso que eles vão fazer um pacote, né, um conjunto de medidas para a redução dos gastos no Brasil para tentar enfrentar esse problema. Ou seja, está difícil lá e cá, e uma coisa piora a outra, e o recado do Copom é: vou continuar subindo juros, gente. Nós temos o plano A e o plano B. O plano A é Jair Bolsonaro e o plano B é o plano A. Não tem outro caminho para nós aqui. Nós entendemos que as razões que levaram à declaração de inelegibilidade deles chegam a ser infantis, são absurdas. E a população reconhece isso. Muito do que aconteceu com o Trump, o resultado lá, Débora, acho que tem a ver com a perseguição que ele sofreu. O remédio em excesso vira veneno e a população tende a se solidarizar com quem é perseguido injustamente, como acontece com o presidente Bolsonaro aqui. Ele não roubou ninguém, não tem atos de corrupção no seu governo, ele enfrentou uma pandemia, enfrentou consequências da guerra da Rússia com a Ucrânia, a maior crise hídrica nos últimos 92 anos no Brasil, desastres ambientais, e ainda assim entregou um Brasil com superávit de mais de 52 bilhões de reais para o Lula, algo que nunca tinha acontecido nesse país, e é óbvio que ele deixa um legado, em especial de retirar do armário essa direita, de resgatar o sentimento de patriotismo e tantos outros legados que não vão se perder com essa perseguição que sofre Bolsonaro. Pelo contrário, muitos brasileiros, onde eu vou, qualquer lugar do Brasil, que frequentam classe A, B, C, D e E, é unânime o carinho e o reconhecimento do presidente Bolsonaro. Então, acho que a bola, mais uma vez, como sempre esteve, Débora, está com o Supremo, de desfazer uma injustiça. Se eles descondenaram Lula, depois de tudo que ele fez, de toda a roubalheira que ele liderou aqui nesse Brasil num passado muito recente, não há a impossibilidade de que a situação de inelegibilidade do presidente Bolsonaro se reverta também. O ministro do Lula aí, que não está nada feliz, está até ameaçando pedir demissão caso haja corte de gastos em sua pasta. Em menos de um mês, a gente vem falando sempre sobre notícias envolvendo o ministro do governo, do atual governo. Em menos de um mês, outro integrante da gestão petista sinaliza deixar o cargo, caso medidas de contenção sejam adotadas. Vamos lá. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que os membros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva estão cientes da necessidade de adotar medidas para corte de gastos. No entanto, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, deixou claro que, caso essas ações impactem negativamente os benefícios previdenciários, ele pedirá para deixar o cargo. Em entrevista ao jornal o Globo, Lupe se posicionou firmemente contra cortes que possam afetar a população mais vulnerável. A gente acredita aí que tem muitas áreas que podem ter corte. Exemplo, a Lei Renault. Vários dos famosos aí recebem milhões por conta dessa lei. E é uma das coisas que, inclusive, foi cortada na época do governo Bolsonaro e agora no governo atual voltou novamente. Mas é isso aí. Faz o L que tem mais cortes. E também temos questão de compra de avião, tapete, tem verba para cesta básica, verba para compra de bebidas do palácio e por aí vai. Acredito que a população, com esses cortes, não é possível que eles não aprendam a votar corretamente, né? E tem mais. Tem o festival. Josalival, inclusive, que tá aí com um nome até ligado ao nome da Janja, que é organizado pela primeira-dama. O evento é gratuito, mas a entrada é gratuita. Mas quem vai pagar a conta dos artistas que irão se apresentar? Lógico que a conta vai sair do governo, né? É isso aí. Né? Cada vez que a gente ouve uma notícia sem palavras, não tem como defender esse governo, não tem como defender. É um governo que só quer saber de sugar. E
A última, o governo está analisando está avaliando possível reajuste de 30% para os comissionados. Mas aí vai cortar onde? Aonde que o corte vai acontecer? Lógico que vai acontecer aonde a população não tem acesso para chegar até o presidente e reclamar. Ele não vai cortar de pessoas que estão próximas, de ministros, de pessoas ligadas a ele, que estão próximas a ele. Não vai cortar, lógico que não. Vai sair de onde? Da população, baixa renda, da saúde, da educação. É isso, pessoal. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal.